dia a todos. É um prazer estar aqui para vos falar um pouco sobre os registros e sobre o que nós estamos a fazer já hoje em dia para melhorar a vida de todos os cidadãos. Todos nós, todos nós somos clientes do IRN e por isso acho que também em termos de accountability e de explicar ao cidadão o que estamos a fazer é importante estes momentos. Muito rapidamente, o IRN gera os dados mestres da administração pública, temos muitas áreas, é um organismo muito grande, temos 432 conservatórias, mais de 600 frentes de atendimento, quase 5 mil trabalhadores em todo o Portugal continental e nos Açores. Gerimos, nós chamamos de famílias de serviços, o registro civil, o registro predial, o registro comercial, o registro automóvel, ainda a nacionalidade e ainda outros serviços paralelos. No último ano fizemos mais de 13 milhões de atos ou novos registros sobre registros já existentes, com uma particularidade mais intensiva na edificação civil. O cartão de cidadão é aqui um ponto muito relevante, mas também no registro predial e no registro automóvel. Olhando um bocadinho para que serviços é que prestamos, nós tratamos dos ciclos de vida e por isso no registro civil vamos desde o nascimento até à morte, passando por perfilhamentos, casamentos, divórcios e tudo mais. No registro, na nacionalidade, concedemos a nacionalidade aos cidadãos que requerem e que têm direito à mesma. Registro automóvel, o automóvel não nasce no IRN, nasce no IMTT com os importadores, mas é no IRN que damos a posse do mesmo aos cidadãos e às empresas. O registro de entidades coletivas, qualquer que seja a tipologia de entidade coletiva, é o IRN que a determina e que garante essa segurança. E o registro predial também para dar a posse aos prédios e tanto prédios urbanos como prédios rústicos. Por isso, na prática, a gente está aqui numa fileira de garantir a segurança jurídica da posse das coisas e das próprias entidades. Olhando para a forma como nós prestamos este serviço, a nossa presença online não é forte, temos cerca de 34%, em termos dos serviços todos que prestamos, apenas 34% está prestada neste canal. Os atos registados online, aqui há uma disparidade, porque, por exemplo, no registro automóvel há muitos atos praticados neste canal devido aos importadores, e quando olhamos para o acesso online, temos cerca de 1,5 milhão de visualizações por mês. Como é que nós queremos transformar os registros? Queremos, antes de mais, olhar para os dados, e daí a importância deste fórum. Queremos trabalhar os dados, deixar de ter dados não estruturados para passar a ter dados estruturados. Queremos transformar os serviços online do IRN, passar toda a cadeia de serviços para esse canal, e queremos também garantir que temos informação em tempo real sobre o que se passa no conservatório. Já vos vou falar mais à frente de um caso em que temos, mas ainda temos muito falhas de informação. Os registros só conseguem ter a segurança e dar essa segurança à economia e às pessoas se garantirem um conjunto de princípios. Para já, se forem seguros, garantimos que um dado que é registado foi registado por alguém com competência para o fazer e que foram validados todos os pressupostos para o garantir. Que é autêntico, que garante a imagem certa do que se passa, e por isso também há um conjunto de especialistas que o fazem para garantir essa autenticidade. Queremos que seja digital. Hoje trabalhamos muito documentos. Recentemente estamos a trabalhar na reformulação da empresa online e continua-se sempre a pensar que tem que haver um documento assinado. Continuamos a pensar em dados não estruturados e não em metadados que podem estar associados. Queremos, mais uma vez, estruturar e passar do que foi a digitalização do setor público há 15, 20 anos, em que passámos do papel para a digitalização do papel, para agora sim passarmos para a digitalização dos processos. Os registros também têm que ser completos e garantir que tudo aquilo que importa à segurança jurídica de uma determinada entidade vem ao registro e está presente no registro. Esta informação pode não necessariamente ser gerida pelo IRN, mas deve ser coletada e apresentada pelo IRN.
Garantir também que o registro é único. O cidadão não tem que prestar a mesma informação em vários sítios, em várias entidades diferentes. Estamos a fazer isso para nós, dentro de casa. O IRN, neste momento, tal como foi desenhado ao longo dos últimos 20 anos, temos a informação por silos, porque aquelas famílias que vos falei há pouco. Queremos caminhar para uma integração cada vez mais forte disto, para garantir que o serviço prestado ao cidadão também é melhor. O que é que isto implica? Alterações legislativas, porque os dados foram feitos, os sistemas foram feitos desta maneira, porque nasceram em alturas diferentes e por isso neste momento estamos também a promover alterações substanciais aos vários códigos legais. E acessível, tem que estar presente na vida dos cidadãos quando eles necessitam, com a comunidade que esses cidadãos quiserem utilizar. E definimos um conjunto de pilares importantíssimos para o desenho deste futuro. Mais uma vez, apostar em novos sistemas de informação. O PRR vem aqui também dar-nos a componente financeira que falhou ao longo destes anos para garantir essa transformação. Garantir os modelos de dados estruturados, e aí também a comunidade da Data Science é essencial para isto fazer, porque não podemos pensar numa integração total de dados, porque há aqui questões de privacidade que temos também que considerar. Assegurar a integração de dados internos e externos dentro da administração pública e com o setor privado. Garantir também melhor usabilidade da informação. Não vale a pena termos tudo integrado, uma base de dados ótima e um sistema interno ótimo quando o cidadão tem dificuldades na utilização destes sistemas. E garantir automação nos processos. Muito do que foi feito nos últimos anos foi feito também numa perspectiva externa, de garantir melhor serviço ao cidadão, não contemplando a dimensão interna, o que fez com que o trabalhador tivesse mais trabalho, muitas vezes, do que os processos anteriores. E que só conseguimos fazer isto garantindo que temos técnicos habilitados, profissionais competentes e com a formação certa. Levanta sempre essa questão também que já se levantou em muitos outros setores, de saber se a inteligência artificial, se as novas tecnologias vêm retirar emprego ou competências a algumas pessoas. Claro que isto é um processo longo e por isso as pessoas atuais, os trabalhadores atuais, vão ter necessariamente que se atualizar para o futuro e novos trabalhadores que entrarem já vão ter competências diferentes do que o que aconteceu no passado. E estamos também a rever a nossa rede de parceiros tecnológicos para garantir escalabilidade para fazer todos estes projetos que temos em curso. Vai muito passar, como eu disse, por isto, estruturação de dados, olhar para a informação que hoje entra em papel e perceber como é que podemos estruturar aquela informação e passar a vir de outra forma, integrar fontes de dados. O IRN partilha a informação da área do registro civil com muitas entidades, através da autenticação, através do cartão de cidadão. Partilhamos dados das entidades coletivas também com muitas entidades, AT, Segurança Social, tudo isso, para facilitar essa informação e por isso temos que apostar cada vez mais em melhorar estas integrações. E a automação dos serviços para facilitar que um processo que entre num determinado sítio consiga fluir até ao seu destino de uma forma mais fácil para todos. Com base neste princípio, estamos a repensar o modelo de serviço. E o modelo de serviço que queremos para o futuro, e o futuro não é daqui a 20 anos, será daqui, espero eu, a 3 ou 4 anos, será um futuro em que o serviço é prestado primordialmente no canal digital. Quando quisermos alguma coisa dos registros, devemos ir online aos serviços digitais, à plataforma de serviços online dos registros, para fazer os pedidos ou para iniciar um pedido. Sabemos que há um conjunto vasto da população que tem dificuldades na literacia digital. Queremos que o processo arranque por esse lado e há várias entidades que podem ajudar os cidadãos e que eventualmente seja complementado num balcão para alguns utilizadores. E queremos apostar na automação e em regras e em controlos destes processos dentro de casa para garantir que, por um lado, temos o controle sobre o processo e recentemente tivemos a implementar um sistema de geração de nomes de firmas, devem eventualmente ter ouvido as notícias sobre isto. O IRN tem uma equipa de 5 pessoas que todos os dias um dos trabalhos que tem é pensar em nomes para alimentar a bolsa de firmas, de maneira a que a empresa na hora realmente seja em menos tempo que 1 hora, porque as pessoas chegam lá, o nome já está criado, escolhem da lista e é esta empresa que querem, e há uma equipa que faz isto. O desafio que lançámos foi perceber se não havia um processo de machine learning que nos ajudasse a gerar aqueles nomes.
Até porque brincamos, alguns nomes que já estavam na Bolsa de Firmas já estavam no nível de criatividade muito complexo. E por isso implementámos este método com a ajuda de uma startup portuguesa para gerar nomes, e os nomes neste momento estão a cumprir as regras de confundibilidade a 90%. O que é um valor extraordinário. Não era essa a sensação das equipas internas, achavam que era muito difícil arranjar-se um processo que fizesse o mesmo trabalho que eles, e neste momento está-se próximo disso. A ideia no futuro é caminharmos para que a Bolsa de Firmas desapareça, porque eu consigo ir online, escrever um nome e ele valida-me se aquele nome faz sentido ou não, se é confundível ou não, ou então peço naquele momento um nome ao motor e o motor vai gerando nomes conforme o utilizador dar esse input. Por isso, para caminharmos neste sentido, nós tivemos que garantir que este processo de machine learning, inteligência artificial, no sentido lato, dava segurança aos trabalhadores para perceberem o que é que está a acontecer e se faz sentido para o modelo de negócio. Isso aplicado a muitas outras áreas de negócio vai-nos naturalmente obrigar a criar, e muito bem, criar um conjunto de regras para validar, de controlos, para saber se a máquina o processo de automação está a correr conforme é expectável. Tudo para beneficiar a entrada dos processos, de forma a que os registros sejam feitos de uma maneira mais célere para todos. A arquitetura funcional que estamos a conceptualizar toca em muitos destes pontos. Há de ter uma camada, aqui do lado esquerdo, de processos transversais. Estamos a falar de workflows de distribuição de trabalho. Como eu vos disse, nós temos 432 balcões e quase 5.000 pessoas espalhadas por todo o país. Por isso, um processo que entre no canal online é distribuído pela conservatória, pelo trabalhador que tem competências para o fazer e que está disponível para tal, em qualquer ponto do país. Estamos, por exemplo, já a trabalhar em processos também com inteligência artificial para analisar documentos. Se nós vamos receber, se o cidadão, nomeadamente na nacionalidade, tem que submeter um conjunto de documentos, muitas vezes estrangeiros, nós temos uma equipa que analisa a autenticidade desses documentos. Queremos automatizar este processo e garantir, por um lado, que verificamos se o documento é o correto para aquele pedido e, por outro lado, se conseguimos extrair logo a informação e integrar no processo, facilitando, mais uma vez, a vida a todos. Depois, uma camada lá em cima de contacto com o cidadão, com grande usabilidade, com uma área reservada para o cidadão ver o que existe no IRN sobre si. E estamos a falar aqui de mudar um paradigma que é assim há muitos anos, sempre foi assim, em que o cidadão deposita os seus dados nos registros e depois, quando quer aceder à sua informação, pede uma certidão sobre aquela informação. Nós queremos inverter este paradigma de maneira que um cidadão que se autentique na plataforma de serviços do IRN veja tudo o que o IRN tem sobre si e possa, porque na prática os dados são do cidadão, não são do IRN. O IRN é o custodian daquela informação, não é o dono da informação. E por isso vamos também apostar nesta grande transformação e mudar o modelo de negócio associado ao IRN. E associado a esse canal digital vamos ter várias ferramentas. Já testámos IVR com linguagem natural, já testámos chatbots e estamos a preparar já para a área da empresa esta nova interface. Eu vou deixar aqui o 6 e o 8 para mais tarde. Integrações, como eu vos disse, a infraestrutura, estamos a estudar a possibilidade de avançar para uma infraestrutura cloud, como já foi aqui falado por vários oradores. A cloud no setor público tem, e principalmente para o IRN, tem aqui desafios consideráveis. Nós, no caso dos registros, estamos a falar de dados que garantem a soberania da informação. E por isso, esta informação, apesar da cloud ser muito atrativa, temos que pensar que se calhar é para outras fases do processamento dos dados, para os data lakes, para trabalhar a informação analítica, não necessariamente para o repositório único associado aos dados. E depois uma camada a apostar desde o início em segurança da informação, mais uma vez, para garantir aqueles princípios, autenticidade, segurança, etc. Temos que assegurar que desde o início pensamos nestes componentes e garantamos que os dados são imutáveis após serem registados. Na camada da analítica, já hoje estamos a trabalhar, por exemplo, no balcão único do prédio, em modelos preditivos para identificar territórios e propriedades na área rural. Queremos apostar mais nisto noutros setores, mas também, principalmente, conhecer a informação,
ter informação de gestão em tempo praticamente real e prestar esta informação também aos cidadãos. Estamos a montar já hoje o Data Lake, o primeiro Data Lake dos registros, onde estamos a centralizar toda a informação de todas as áreas. Vamos daí tirar muita informação interessante em vários dashboards, que também, noutra oportunidade, te poderei mostrar. Nas integrações, isto é a parte que entra aqui muito o setor privado. Nós, para além de integrações dentro do Estado e com outros organismos, como vos disse, os dados do registro são os dados mestres de muitos processos na administração pública, queremos também desenvolver APIs abertas de dados que possam ser utilizados, mas também de serviços. Eventualmente os serviços necessitarão de outra componente, mas a ideia é que os serviços do IRN possam ser implementados, as interfaces, por outros operadores, para facilitar também a vida ao cidadão e às empresas. E por isso esperamos que a prazo e um prazo muito curto apareçam datasets e novas APIs que possam ser exploradas por todos, na área das entidades coletivas, na área da propriedade, será aqui um caso de estudo bastante interessante, na área dos veículos e na área da população, sendo que na área da população, naturalmente, os dados terão que ser fortemente anonimizados para garantir transparência, para os cidadãos conhecerem o que existe sobre os registros, para se fazerem estudos sobre o que existe nos registros e para garantir uma camada de open data que também cumpra todos os desígnios que o Estado e que o Governo também têm apresentado sobre isto e que a União Europeia também, por exemplo, tem apostado muito. No entanto, mudando o modelo de negócio, nós temos que assegurar a monetização desta informação. E por isso, se os dados são abertos e se deixam de haver certidões para o próprio, temos que pensar numa forma de essas APIs também poderem ser monetizadas. Eu trago-vos aqui 3 casos de uso. Um sobre o cartão de cidadão. O cartão de cidadão é o projeto emblemático da interoperabilidade dentro do Estado. O cartão, quando é pedido por um recém-nascido, a informação, a pessoa na prática nasce na saúde, mas depois é registada no IRN, faz o seu primeiro cartão de cidadão e automaticamente os dados são passados para a autoridade tributária, para a saúde, para a segurança social e os números são todos gerados. Estamos a trabalhar neste momento com a saúde para melhorar este processo, para que um bebê que nasça numa maternidade, quando chega a casa, o carteiro esteja quase a bater à porta com o cartão de cidadão, que não foi necessário os pais fazerem o pedido. Apostámos também muito, durante a pandemia, em renovações automáticas, em serviços postais, o que vai enriquecer toda esta cadeia, e estamos a preparar um novo cartão de cidadão, que sairá no próximo ano, com novas funcionalidades ao nível do chip. Vamos ter um chip sem contacto, o que vai também abrir um conjunto de possibilidades interessantes ao setor privado para utilizar o cartão para autenticações, para pagamentos, para vários outros fluxos. Há um ano estávamos confrontados ainda com o resultado de uma pandemia que afetou seriamente a renovação do cartão e desenvolvemos aqui uma iniciativa de 8 sábados de casa aberta para atender cartão de cidadão e passaporte. Isto eu vou-vos contar esta história para perceberem as dificuldades, mas também a solução que a administração pública também consegue arranjar. No primeiro fim de semana tínhamos arranjado um processo com todos os coordenadores dos balcões para reportarem o estado do atendimento de hora a hora. Tinham que me enviar a mim um e-mail a dizer quantas pessoas estavam na fila, quantas pessoas tinham atendido, quantos passaportes tinham feito, esse tipo de coisas. E desenhámos o atendimento de maneira a ter 100% dos balcões, isto era das 9 da manhã às 10 da noite, 100% dos balcões até às 3 da tarde, 75% dos balcões até às 6 da tarde e 50% dos balcões depois dessa altura. Foi divulgado na comunicação social, vai haver este processo de casa aberta e quando chegámos no primeiro sábado levámos com uma enchente que, dividindo aquelas pessoas por 10 minutos de atendimento, íamos acabar o atendimento às 3 da manhã. Foi um caos, os coordenadores não conseguiram reportar a informação conforme estava a ser pedido e por isso o controle e a gestão da operação nesse dia foi bastante caótico, com muita exposição pública, não foi um dia nada fácil. No fim de semana seguinte, tivemos que repensar o modelo todo. Então, dotámos os balcões de 100% de atendimento em todo o período e fizemos uns dashboards que iam beber diretamente aos sistemas para percebermos o que é que se estava a pensar em tempo real.
Este é o dashboard consolidado dos 8 sábados, mas foi com um dashboard destes, com a equipa de alguns parceiros, que conseguimos implementar e que mudou drasticamente o ambiente na sala de controle e comando, digamos assim, desta operação, porque os membros do Governo ficaram sossegados e puderam ir para casa e deixar os técnicos trabalhar, e conseguimos ver e perceber em que balcões é que nós tínhamos que atuar. Houve dificuldades em alguns balcões, houve balcões em que faltavam pessoas e que tivemos que reforçar, mas que conseguimos ir ao longo do dia controlando calmamente a situação e garantimos que o processo até foi acompanhado em todos os dias e conseguimos mais de quase 50 mil atendimentos. Um último caso, renovação de cartão de cidadão e a entrega por correio. Isto é a renovação, pedidos de renovação de cartão de cidadão ao longo dos últimos quase 2 anos e pouco. Vem ali em abril de 2020 o que foi o primeiro confinamento e em janeiro, fevereiro de 2021 o segundo confinamento. A barra a escuro são os atendimentos presenciais e a barra a laranja é a renovação automática e a mudança de estratégia para termos um atendimento não presencial. Isto permitiu-nos a resiliência para resolver o problema do cartão de cidadão, que se vinha, que é um serviço intensivo em recursos humanos. Nós temos de ter um contacto 1 a 1, até pelas regras comunitárias, para garantir essa renovação, e tivemos que inverter e repensar em pensar em soluções. Começámos na renovação por SMS, esta barra mais avermelhada. Era um processo interessante, mas havia muitas pessoas que se enganavam a responder ou que nós já não tínhamos o número certo das pessoas e por isso tínhamos uma taxa de resposta à volta dos 30%. Não estava a dar vazão a todos os pedidos. E repensámos isto. Então, se nós estamos a enviar um SMS para alguém dizer que sim, para depois enviarmos uma carta para a pessoa pagar a renovação, por que razão é que não enviamos logo a carta? Vai a carta, quem quer paga, quem não quer não paga e vai ao balcão. E isto garantiu-nos, arrancámos em junho de 2021, há um pouco mais de um ano, e garantimos que nesse mês e no mês seguinte o número de renovações não presenciais foi superior ao número de renovações presenciais. E a partir desse... Para além de mais, nós contemplamos na renovação automática cartões caducados desde janeiro de 2020, por isso prévio à pandemia, e cartões a caducar. E conseguimos ao longo destes meses garantir taxas de pagamento superiores a 75%, de adesão a esta renovação de 75%. Esta modalidade só está disponível para adultos superiores a 25 anos e garantimos que a pressão que existia sobre os serviços desapareceu. Mais uma vez, também entrega por correio. A entrega por correio até começámos mais cedo. Em setembro de 2020, arrancámos com um piloto de entrega por correio e fomos avançar com este processo ao longo deste tempo e garantimos também, neste momento, taxas bastante elevadas de renovação. A renovação não presencial são estes avermelhados e laranjas, anda à volta dos 40%, e a entrega também está a um valor um bocadinho superior. E neste momento o que permitiu repensarmos o processo de entrega e optimizarmos serviços é mais de quase 1,5 milhão de renovações não presenciais, e se juntarmos isso às entregas por correio, são quase 3,5 milhões de atendimentos evitados. Contemplando que um atendimento, estimamos que ocupa em média 90 minutos ao cidadão, entre pensar que tem que ir, agendar, deslocar-se, ser atendido e voltar para casa ou para o trabalho, estamos a falar em qualquer coisa como 5 milhões de horas. 5 milhões de horas é um valor que eu não consigo perceber bem o que é. São quase 600 anos a menos que as pessoas tiveram que gastar a fazer a renovação do cartão de cidadão e por isso puderam gastar noutros processos. Isto é só um exemplo do que estamos a fazer. Queremos renovar, queremos estender estas renovações, esta inovação a muitas outras áreas para poupar tempo ao cidadão, que o cidadão pode usar para outras finalidades e que hoje já temos meios para garantir que assim seja. Muito obrigado.